Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero que essa lhes encontre bem, debaixo dos cuidados de Deus. Seguimos diante de vários desafios, mas continuamos confiando no Senhor e rogando para que Ele possa continuar nos protegendo, nos suprindo, nos guardando, nos livrando do mal e dirigindo os nossos passos, cada uma das decisões que precisamos tomar, e que o seu coração continue sendo alimentado por Ele, e que você continue desfrutando da sua companhia, da sua presença e da sua direção. Bem, nessa oportunidade, ainda de forma digital, queria compartilhar com você o Salmo de número 121 e pensarmos um pouquinho sobre nossa confiança, sobre onde está nossa confiança. Eu confesso a você que em alguns dias eu sou tentado a ou diminuir minha confiança ou tentar colocar minha confiança em outras coisas ou em outras pessoas. Meu coração é limitado, às vezes eu sou tentado a desanimar, sou tentado a querer ter mais controle das coisas do que de fato Deus me confiou. Sou tentado a acreditar num viés de notícia ou no outro. Então, todas essas coisas, internas e externas, acabam servindo de tentação, se você é como eu, para desviarmos a nossa confiança no Senhor. O Salmo 121 é um salmo que vai nos ajudar a pensar um pouco mais sobre isso e a fortalecer nossa confiança no Senhor. Os salmos, eles são expressões de homens que estavam nessa caminhada com o Senhor, buscando ao Senhor e lidando com desafios diários. Os salmos 120 ao salmo 134 são chamados de salmos da peregrinação, ou salmos de romagem. E o Salmo 121, o salmo que queremos compartilhar, faz parte dessa lista de salmos em que os peregrinos a caminho de Jerusalém, eles entoavam ao Senhor alguns desses salmos de petição, outros de demonstração de confiança, outros de louvor, exaltação ao nome do Senhor, outros lembrando dos seus livramentos. Mas o Salmo 121 é um salmo que definitivamente fala sobre confiança. Eu gostaria de te encorajar a meditar nesse salmo e por alguns minutos eu quero levá-los, por intermédio do Espírito Santo de Deus, a pensar em algumas questões. E a pergunta que eu quero fazer a você é: em quem você tem confiado? Por natureza, nós somos tentados a ter o controle de todas as coisas e tendo o controle de todas as coisas, a nossa expectativa é de que isso vai nos trazer paz, segurança, e nós confiamos nisso. Nós queremos, por exemplo, ter o controle financeiro das coisas, por isso nós fazemos orçamentos. Nós queremos ter o controle das informações, por isso nós nos informamos. Nós queremos ter controle, por exemplo, sobre o clima, por isso nós consultamos a meteorologia. Então, nós queremos ter o controle de nossa estabilidade, por isso nós fazemos investimentos, por isso nós cercamos nossa casa, por exemplo, com cercas elétricas, colocamos cadeados, contratamos seguros de vida, de saúde, enfim. Nós somos inclinados a querer ter o controle de todas as coisas para que então tenhamos paz e segurança. E eu não estou dizendo que existe nada de errado em você contratar um seguro, em você colocar cerca elétrica nos muros da sua casa, em você colocar um cadeado, em você fazer uma poupança, em você checar a meteorologia antes de sair de casa ou fazer uma viagem. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas em si são erradas. Eu estou dizendo que muitas vezes nós confiamos além daquilo que deveríamos em todas essas coisas e acreditamos que são essas as coisas que podem nos trazer segurança, paz e conforto. A semelhança aqui do salmista no Salmo 121. Ele começa o salmo da seguinte forma: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Bem, a pergunta é, por que o salmista ele inicia o salmo falando sobre confiança, citando os montes?
Bem, se você olhar um pouquinho para a história de Israel, você vai perceber que os montes, eles têm muito a ver com a história de Israel. Eu poderia te citar vários montes que que fazem parte de um contexto onde coisas importantes aconteceram na história de Israel. Talvez dos mais famosos está o Monte Sinai, onde Moisés se encontrava com Deus, onde as leis foram dadas para o povo de Israel. Mas eu poderia também citar o Monte Moriá, por exemplo, onde Moisés quase sacrifica o seu filho Isaque ao Senhor, até que o Senhor então evita com que isso aconteça e provê então um sacrifício agradável a ele. Eu posso te citar o Monte Ebal e o Monte Gerizim, onde Deus, no livro de Deuteronômio, determina, por exemplo, que bênçãos e maldições sejam pronunciadas desses montes. Pode citar o Monte Nebo, o Monte Or, enfim, eu posso citar vários montes. E o povo de Israel tinha uma ligação assim bem próxima com os montes. Coisas importantes em termos de bênçãos, de maldição, em termos de pontos marcantes na história do povo de Israel e seu relacionamento com Deus aconteceram ou aconteciam nos montes. Inclusive, os povos vizinhos, eles conheciam Israel como como o povo que se relacionava com Deus dos montes. Num determinado momento, poderia citar 1 Reis, capítulo 20, versículos 23 e 28, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele é aconselhado por seus conselheiros a guerrear contra o povo de Israel nos vales. Depois de ter perdido uma batalha importante para o rei de Israel, Acabe, nos montes, os conselheiros de Ben-Hadad dizem o seguinte: olha, você perdeu essa batalha para Israel nos montes porque eles servem ao Deus dos montes. Mas se você enfrentá-los nos vales, talvez você seja bem sucedido e o vença, porque o Deus a que eles servem não é Deus de vales, e sim Deus de montes. Bom, o que acontece é que essa batalha ela se dá, o rei da Síria também perde nos vales e ele fica conhecendo que o Deus de Israel é o Deus dos montes e dos vales. Bem, enfim, essa questão dos montes está tão entrelaçada à história de Israel que, de fato, eles começam a acreditar que os montes têm alguma atmosfera, tem alguma coisa a ver no sentido de ser um instrumento em quem eles pudessem confiar. Eles acreditam que se eles fossem buscar a Deus nos montes, de fato Deus os ouviria, Deus os livraria, Deus os salvaria. E de fato Deus, à medida que o povo se submetia e obedecia à aliança, Deus estava bem intencionado em abençoar o povo de Israel, mas não de qualquer forma. Não era simplesmente o fato deles irem ao monte, mas com os corações incrédulos, com uma vida totalmente distante do Senhor, desobedecendo os seus princípios, os seus padrões, a sua aliança. Isso, na verdade, trazia um afastamento do povo a Deus, ainda que ele fosse aos montes. Então, o salmista aqui mostra que, embora os israelitas olhassem para os montes e esperassem dos montes o livramento, eles deveriam saber que o livramento, ou os livramentos, a bênção, a proteção, não viria dos montes em si. E o povo de Israel precisaria ter convicção e certeza disso. E muitas vezes nós servimos a Deus, mas nós acabamos confiando em outras coisas que podem ser relacionadas a esses montes. Então, nós confiamos necessariamente na liturgia da igreja. Nós acreditamos na igreja em si. Agora é um momento em que nós não podemos ir à igreja. E aí? Deus vai deixar de ouvir nossas orações porque nós não estamos indo à igreja? Porque nós não estamos em contato com os nossos líderes e aí os nossos líderes não podem interceder por nós, então quer dizer que nós estamos desamparados. Nós não podemos cultuar, nós não podemos cantar, nós não podemos exercer presencialmente nossos ministérios, nós não podemos ali presencialmente cear, então nós não podemos fazer presencialmente muitas coisas e às vezes nossas
a nossa confiança acaba sendo depositada nessas coisas, que são instrumentos, são meios para que o Senhor demonstre sua graça e sua misericórdia. Mas a nossa confiança, assim como a confiança do povo de Israel, não deve estar nessas coisas, nesses instrumentos, nesses dispositivos que, por vezes, Deus pode usar para nos alcançar, para nos abençoar, para falar a nós e para nos socorrer de alguma forma. E aí o salmista, então, direciona onde é que deve estar a nossa confiança. A nossa confiança não deve estar nos montes, ou em qualquer coisa que possa ser ilustrado como monte na minha e na sua vida. Onde é que deve estar a nossa confiança? Nós precisamos de confiança. Sem confiança, nós não conseguimos seguir para frente. Sem confiança, nós não conseguimos nos relacionar. Sem confiança, nós não conseguimos projetar. Sem confiança, nós não conseguimos perseverar. Sem confiança, nós não conseguimos acordar um novo dia e então trabalharmos, nos comprometermos com aquilo que precisamos fazer. Então, se nós precisamos de confiança e não podemos depositar essa confiança nos montes ou em qualquer outra coisa que simbolize um monte, onde devemos depositar nossa confiança? O salmista vai responder essa pergunta, versículo de número 2. Meu socorro, ou minha confiança, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se a nossa confiança não deve estar nos montes, nossa confiança deve estar no Senhor, que é o Criador não somente dos montes e dos vales, mas de todo o céu e da terra. Então o salmista mostra que a nossa confiança não deve estar na criação, ou em qualquer outra coisa simplesmente criada por Deus, mas sim no Criador de todas as coisas. Romanos capítulo 1 diz que o start do homem ter atraído para si a ira de Deus foi o fato dele ter desprezado o Criador e passado a adorar a criatura. Quando nós confiamos em outras coisas que não o Criador, nós estamos, além de atraindo a ira de Deus sobre nossas vidas, nós estamos estabelecendo um caminho de frustração para você e para mim. Confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, confiar, ainda que possa existir em médio e longo prazo uma vacina, um remédio, ainda que o isolamento social, de uma forma mais branda, de uma forma mais rígida, consiga atingir êxito, ainda que possamos ouvir algumas autoridades e suas deliberações, ainda que possamos fazer tudo isso, lançar nossa confiança na ciência, nos cientistas, nos governantes, no remédio, em habilidades pessoais, em autoproteção, ainda que todas essas coisas tenham o seu espaço, lançar nossa confiança em todas essas coisas é atrair a ira de Deus sobre nossas vidas e, ao final, nos frustrarmos. Nossa confiança deve continuar sendo o Senhor, que criou e continua administrando e soberanamente governando todas as coisas, inclusive todos esses dispositivos, as lideranças e suas deliberações, a ciência, os médicos, as vacinas, os remédios. Ele é quem criou todas as coisas e a nossa confiança não pode mudar do Criador para a criatura. E isso é uma questão de disposição de coração. Você e eu sabemos onde está a nossa confiança. Você e eu sabemos em quem temos acreditado. Você e eu sabemos onde está mirado os nossos olhos. E é uma sondagem de coração que eu gostaria de incentivar a você nessa ocasião. Em quem você tem confiado? Nas coisas criadas, sejam quais sejam elas, ou no Criador. E aí o salmista ele vai dar alguns detalhes do Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, dos homens, de todas as coisas que podemos perceber e até daquelas que não podemos perceber. Aquelas que são microscópicas, aquelas que não são perceptíveis por mim e por você. Deus é o Criador de todas essas coisas. E aí ele começa a dar alguns detalhes de suas características e de suas disposições para comigo e para contigo. E aí o verso 3 ele diz, ele, o Criador de todas as coisas, não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará.
aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O que você espera de um bom protetor, de um bom vigia, de um bom guarda? Bom, minimamente que ele lhe proteja, que ele não durma, por exemplo. Quando você contrata um vigia para que ele guarde você, sua família, sua propriedade, o mínimo que você espera desse vigia é que ele não durma, porque você está dormindo, você está descansando. E enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, ou enquanto você não está prestando atenção em possíveis perigos, quem é que está lá fora guardando e prestando atenção? O vigia. E agora, os vigias, quaisquer que sejam eles, as câmeras, as cercas, o vigia físico, ele é limitado. A sua atenção tem uma determinada percentagem de falha. O que o texto está dizendo é que o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o meu e o seu Senhor, ele é como um protetor que me protege por completo, que está sempre atento, que não dorme, nada foge ao seu controle. Ele é 24 horas constante, 24 horas com seus olhos mirados em nós, nos livrando, nos protegendo, nos guardando do mal. Essa é uma das características apresentadas aqui pelo salmista sobre o tipo de proteção que o Criador de todas as coisas pode ministrar a você e a mim. Versículo 5, ele afirma: o Senhor é o seu protetor. Não são os montes, não são as cidades fortificadas de Israel, não são os inúmeros soldados e carros de guerra que você tem. O Senhor é o seu protetor. Israel viveu grande parte da sua existência em conflitos com os povos vizinhos, com os assírios, com os sírios, com os babilônicos, com os moabitas, com os amonitas, com os amoneus, com os hititas, com os filisteus, com os midianitas, enfim, com vários povos. E eles tinham táticas, um exército formado, eles estavam sempre se preparando para lidar com essas questões, mas o que Israel precisava entender é que o seu grande protetor não era nenhum desses dispositivos, era o Senhor. Nós temos procurado nos proteger. Então, quando nós saímos, usamos máscaras, quando chegamos em casa, nós tomamos banho, nós higienizamos nossas mãos com álcool em gel, quando vamos ao mercado e ao chegar em casa nós procuramos higienizar as sacolas, os itens que compramos, nós temos evitado sair de casa, nós estamos atentos às deliberações das autoridades de saúde pública ou civis, enfim, nós estamos nos precavendo, mas nós precisamos entender que é o Senhor quem nos protege. Nós não temos condições de estar atentos a todas as coisas, a todas as possibilidades, por exemplo, que esse vírus nos impõe. Algumas pessoas, segundo as informações, foram já infectadas e não têm sinais. Nem todas as pessoas serão testadas ou conseguirão fazer o teste. Algumas pessoas estão, infelizmente, chegando a óbito, falecendo, e embora o primeiro diagnóstico seja de Covid-19, algumas nem se sabe se de fato é isso. Enfim, nós não temos acesso a todas as informações e nós não temos como nos precaver de todas as possibilidades que podem sobrevir sobre nós. Mas o Criador de todas as coisas, aquele que é o nosso protetor, aquele que tem tudo sob o seu controle, ele pode nos proteger daquilo que ele já projetou para você e para mim. Ele é o nosso protetor. Ele é o grande protetor. O texto diz que ele está ao seu lado, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O que se requer, o que se espera de alguém que nos proteja é que ele esteja próximo a nós, principalmente quando nós mais precisarmos. E o Senhor está próximo a nós. Ele criou todas as coisas, mas ele não está ausente desse mundo. Ele não está lá na sua glória, fazendo suas coisas, sem dar atenção a você e a mim e a todos aqueles que lhe clamarem. O Senhor está próximo de nós. Uma de suas promessas, por exemplo, foi que ele não nos abandonaria. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação
dos séculos. E se você olhar ao longo da história da revelação bíblica, você vai ver que se tem uma coisa que Deus sempre fez questão é de estar junto da sua criação. Quando Deus cria o ser humano, no final da tarde ele vai lá para ter tempo com Adão e com Eva. Mesmo quando o homem peca contra o Senhor não se afasta. O Senhor monta um plano de restauração, de religação do homem com Deus, mas o Senhor permanece com o povo. O povo se desvia dos seus caminhos, o Senhor vai ver o que está acontecendo. Isso acontece em Gênesis 6, isso acontece em Gênesis 11. Depois Deus escolhe uma família para dela fazer uma nação. E o Senhor se aproxima de Abraão para falar com ele. O povo passa um grande período da sua história no deserto. O Senhor ouve o clamor do povo, liberta o povo do Egito e segue peregrinando com o povo no Egito. Ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo. Ele também está ali por meio da arca da aliança. Ele está ali por meio do tabernáculo, ele está ali por meio do templo que ele permite que seja construído em glória e honra ao nome dele. Deus faz questão de estar conosco. Ele se faz homem e vem por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o ministério terreno de Jesus termina aqui na terra, ele nos envia um Consolador, o Espírito Santo, e hoje ele habita em nós, segundo as Escrituras, ou seja, ele sempre fez questão de estar conosco. E a promessa que nós temos é que na eternidade, na Nova Jerusalém, nós permaneceremos com ele, nós o conheceremos como somos conhecidos, diz 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Ou seja, o Senhor, ele tem prazer de estar ao nosso lado, ele tem prazer de estar ao lado daqueles que nele confiam. Então nós podemos confiar. Embora estejamos distantes fisicamente uns dos outros, tem alguém que não precisa estar distante de mim, de você, que é o Senhor. Ele habita em nós por meio do Espírito Santo, ele fala conosco por meio da sua palavra, por meio dos seus instrumentos, e você e eu podemos acessá-lo por meio da oração. Ele é um protetor que está próximo e não distante. Por isso podemos confiar nele. Os últimos versículos do texto, versículos 7 e 8, o Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Bom, existiam várias possibilidades que poderiam inserir mal ao povo de Israel, inclusive eles mesmos. A história mostra que o povo de Israel, por vezes, se desvia do Senhor, se envolve em caminhos de idolatria e de desobediência ao Senhor. Mas não somente o povo de Israel, estava cercado de inimigos, então havia uma variedade de possibilidades de mal que poderiam sobrevir sobre o povo de Israel. E o salmista lembra de que esse protetor, o Criador de todas as coisas, poderia livrar Israel de todo o mal. Do mal externo, proveniente dos inimigos, ou do mal interno, proveniente de sua própria desobediência, de sua própria infidelidade. Tal qual o Senhor era o protetor de Israel, o Senhor continua sendo o nosso protetor. E ele pode nos livrar de males externos, como, por exemplo, esse da Covid-19 ou outras enfermidades, viroses, epidemias ou desenrolares dessas epidemias, violência, escassez, desmandos, maus decisões do governo, fake news ou outros desdobramentos desse período que nós estamos vivendo. O Senhor pode nos livrar tanto da contaminação da Covid-19 quanto nos desdobramentos desses males. O Senhor pode nos livrar de todo o mal, externos e de males internos, desconfiança e incredulidade da minha e da sua parte, más decisões precipitadas, desconfiança da minha e da sua parte, enfim, de males de nosso próprio coração. O Senhor é o nosso protetor e ele pode nos livrar de todo o mal. E
uma informação interessante aqui no último versículo é que ele nos livrará do mal nesse mundo agora e para sempre. Então, o texto mostra que o Criador de todas as coisas, que tem todo o poder, que controla e governa todas as coisas, que pode nos livrar de todo o mal, ele fará isso durante o tempo presente, durante o período que durar a nossa vida, mas existe uma promessa também da eternidade. Nós não pereceremos para sempre, não sofreremos para sempre, não ficaremos inseguros para sempre. Existe uma promessa de cuidado para esse mundo que, embora seja caído, embora seja limitado, embora a morte seja uma possibilidade que nos ceifa desse mundo, a promessa vai para além desse mundo. Existe uma promessa de cuidado na eternidade. Se faltarmos nesse mundo, se não mais existirmos nesse mundo, o Senhor continuará cuidando de nós na eternidade, onde então, finalmente, nós seremos consolados, supridos, totalmente protegidos, e aí nenhum tipo de mal, nem externo e nem interno, poderá sobrevir sobre minha e sobre sua vida, porque nós estaremos no seu reino de justiça, de paz e de pleno cuidado. Irmãos, enquanto também peregrinamos, o povo peregrinava para Jerusalém, nós peregrinamos para Nova Jerusalém. Enquanto peregrinamos, eu gostaria de te desafiar a você, de repente, pensar um pouquinho onde você tem depositado sua confiança. Talvez como eu, que é limitado, que é infiel, que é falho, você também pode ser tentado a confiar em algumas coisas ou em algumas pessoas que ilustrativamente podem simbolizar esses montes. Você pode confiar em coisas criadas. Como salmista, eu quero te desafiar a confiar no Criador de todas as coisas, que fez os montes, os vales e todas as coisas criadas. Ele não dorme, ele está sempre atento, ele é constante, ele está próximo a nós. Ele é um protetor que nos oferece proteção integral para essa vida e para a vida do porvir. Eu quero te incentivar a confiar no Senhor. Então, se de repente você precisa fazer uma oração de confissão, Deus, eu confesso que eu tenho estado ansioso nesses dias e eu tenho buscado, estou inclinado a confiar em outras coisas que não o Senhor. Eu quero confessar o meu pecado e eu quero entregar a minha vida, vida dos meus filhos, vida da minha esposa, do meu esposo. Quero confiar nossa vida ao Senhor e quero confiar no Senhor. Quero confiar de que o Senhor vai cuidar da nossa saúde. Quero confiar que o Senhor vai cuidar do nosso sustento financeiro. Quero confiar que o Senhor vai cuidar da nossa segurança. Quero confiar que o Senhor vai cuidar dos nossos relacionamentos, da nossa igreja, dos nossos familiares, dos quais nós estamos presencialmente afastados, dos mais novos, dos mais velhos, daqueles que estão no grupo de risco. Quero confiar de que o Senhor vai direcionar as lideranças da cidade, do estado e do país. O Senhor vai impedir que aqueles que estão se corrompendo, que continuem com seus atos de corrupção. O Senhor vai impedir isso. O Senhor vai colocar sabedoria na cabeça e no coração daqueles líderes para que eles tomem decisões sábias e tragam paz à população. Eu quero confiar no Senhor, quero depositar minha confiança no Senhor, quero cumprir com as minhas responsabilidades, quero continuar semeando boas sementes, quero continuar fazendo aquilo que está às minhas mãos. Eu vou me prevenir, eu vou buscar ter higiene necessária para esses dias, eu vou buscar sair menos de casa, eu vou proteger os meus, eu vou me proteger, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance fazer, mas a minha confiança, a minha fé, a minha esperança vai estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria te desafiar a isso. Queria te desafiar a ter o Salmo 121 como uma oração diária para você. E principalmente quando você se sentir tentado a confiar em outras coisas, em outras pessoas, você se lembrar de que são apenas coisas criadas. Que a nossa confiança deve estar no
Criador de todas as coisas. É Ele que pode e que vai nos proteger. Vamos orar? Ó Deus, nós confessamos que, por vezes, somos tentados a confiar em coisas, em pessoas que são como os montes, são limitados, são apenas meros instrumentos que o Senhor pode usar ou não. E nesse momento nós queremos depositar nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, que é um Deus que nos protege 24 horas, é um Deus constante, que não dorme, que não pisca, que não fraqueja, que não vacila. É o nosso protetor e está bem próximo a nós. Esteve desde a criação e estará até a eternidade. O Senhor cuida de nós desse mal, dessa pandemia e de tantos outros que nós nem imaginamos. E o Senhor cuida de nós nessa vida e na vida do porvir. Ó Deus, ajuda-nos a colocar toda a nossa confiança, esperança e segurança no Senhor. E que por fim possamos louvá-lo ao constatarmos que a tua palavra é verdadeira e que podemos confiar no Senhor. Deus abençoe cada um dos meus irmãos, continue os protegendo, os guardando, os livrando do mal e ajuda o teu povo a confiar no Senhor e a dar o exemplo de confiança àqueles que ainda não têm relacionamento contigo, que ao olhar para a nossa confiança no Senhor, eles também sejam desafiados a conhecer e a confiar no Senhor, no Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que você possa ser desafiado pelo Espírito Santo de Deus a confiar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a todos.